Olá, terceiro ano, vamos para mais uma atividade do Ler e Escrever. Carta de leitor, página 161. Atividade 3. Carta de leitor. Bom, crianças, vocês já ouviram falar alguma vez sobre o que é carta de leitor? Vão pensando aí sobre o assunto. Em duplas, leiam a carta dirigida ao jornal online Boas Informações e registrem as reflexões. Bom, aqui no enunciado ele já nos traz algumas informações. Primeiro, que é uma carta dirigida a quem? Ao jornal online, certo? E qual o nome desse jornal? Boas Informações. Então, isso daqui a gente já consegue ver aqui no enunciado. Vamos para a carta. Morar no centro. Li a reportagem da jornalista Lívia Santos sobre as vantagens de se morar no centro da cidade. Moro no centro e considero que morar no bairro é muito melhor. A única parte boa do centro é que você consegue fazer tudo a pé, porque os lugares são próximos e você não gasta com transporte. Fora isso, não há vantagem nenhuma. Temos a poluição sonora e trânsito intenso. Há muitos carros circulando e a poluição do meio ambiente. Ruth Gomes. Primeira questão. Quem escreveu esse texto? Para quem foi escrito? Onde foi publicado? Então, a primeira perguntinha aqui, quem escreveu esse texto? Quem escreveu esse texto, a gente consegue ver aqui embaixo, foi a Ruth Gomes, né? Porque é uma carta, então ela escreveu a carta e no final ela assinou o seu nome. Muitas crianças vão confundir e achar que quem escreveu foi a jornalista Lívia, porque vê o nome, às vezes não presta atenção. Mas não, aqui diz, ó, li a reportagem da jornalista Lívia Santos. Li, tá falando que eu li, tá na primeira pessoa, eu li. Quem leu aqui no caso? Ruth Gomes, que ela assina o nome, tá? Então, a primeira resposta é Ruth Gomes, vírgula. Para quem foi escrito? Para quem foi escrito esse texto, crianças? Pensa um pouquinho. Ó, quando a gente lê aqui, ela tá dando a opinião dela, certo? E para quem que ela escreveu? Vamos lá, ó. Aqui no começo do enunciado, quando a gente fala carta dirigida ao jornal online Boas Informações. Então, se essa carta está dirigida, quando fala dirigida, é que ela foi direcionada a esse jornal. Então, para quem foi escrita essa carta? Para o jornal online Boas Informações. Pode escrever aí. E onde foi publicado? Foi publicado no próprio jornal, né? Geralmente na parte que é direcionada à carta de leitor, né? Alguns jornais não, a maioria tem revistas, tá? Então, onde foi publicado? No jornal online, tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Quem escreveu o texto? Ruth Gomes. Para quem foi escrito? Para o jornal online Boas Informações. Onde foi publicado? No jornal online. Próxima questão. Qual o assunto do texto? Qual o assunto do texto? O que está falando aqui esse texto? Sobre o quê? Sobre, quando a gente já lê o título Morar no Centro, a gente já começa a imaginar sobre o que vai ser falado, certo? E sobre o que está falando? Sobre morar no centro e morar no bairro, né? Eita, grifei torto. Morar no centro e morar no bairro, sobre as vantagens e desvantagens de cada um, né? Então, aqui, ó, qual o assunto do texto? Vocês podem escrever sobre morar no centro e morar no bairro. Podem colocar aí. Continuando as questões, crianças. Aqui eu coloquei o texto, a carta, caso a gente precise consultar para responder, que fica mais fácil, tá? A autora gosta de morar no centro? Pensa um pouquinho. O que é preciso? Voltem aqui na carta de leitor, façam a leitura e procurem a opinião dela, tá? Se ela gosta de morar no centro. Vamos dar uma olhadinha. Li a reportagem da jornalista Lívia Santos sobre as vantagens de se morar no centro da cidade. Moro no centro e considero que morar no bairro é muito melhor. Então, aqui ela já está falando que ela prefere morar no bairro. Vamos ver se ela, o que vocês já conseguem imaginar com isso. Que talvez ela não goste muito. Vamos continuar. A única parte boa do centro é que você consegue fazer tudo a pé, porque os lugares são próximos e você não gasta com transporte. Fora isso, não há vantagem nenhuma.
Temos a poluição sonora e trânsito intenso. Há muitos carros circulando e a poluição do meio ambiente. Então, ela gosta de morar no centro? Não, ela prefere morar no bairro, porque aqui, ó, deixa eu grifar aqui. Aqui ela já fala, ó, moro no centro e considero que morar no bairro é muito melhor. Então, ela prefere morar no bairro. Essa é a resposta dessa questão que nós acabamos de ler. Próximo. Quais são as vantagens e desvantagens que a autora aponta de morar no centro? Que palavras ou expressões utiliza para justificar sua opinião? Bom, a autora, vamos lá ver. Vamos primeiro. Quais são as vantagens e desvantagens que a autora aponta de morar no centro? Ela aponta, né, aqui, ó. A única parte boa do centro é que você consegue fazer tudo a pé, porque os lugares são próximos e você não gasta com transporte. Então, essa é uma vantagem, vocês podem escrever aí. Fora isso, não há vantagem nenhuma, né? Temos qual é a desvantagem. A desvantagem está aqui. Temos a poluição sonora e trânsito intenso. Então, aqui nessa questão, quais são as vantagens? Quais são as vantagens? Que você consegue fazer tudo a pé, porque os lugares são próximos. Essa é a vantagem. E desvantagem, temos a poluição sonora e trânsito intenso. Vocês vão colocar aqui também nessa questão. Que palavras ou expressões utiliza para justificar sua opinião? Bom, quais são as palavras que ela utiliza para justificar sua opinião? Vou pegar aqui outra cor para marcar. Quando ela fala aqui, ó, a única parte boa, isso daqui ela está usando termos, né? Termos para justificar a sua opinião. A única parte boa do centro, que você consegue fazer tudo a pé. Então, as expressões, a primeira expressão que ela usa é essa daqui, que eu grifei de verde. A única parte boa. Depois, ela utiliza também, ó, aqui, ó, porquê também, quando ela utiliza o porquê, ela está explicando, né, o porquê da sua opinião. Quando ela utiliza aqui também, fora isso, tá? São expressões que a autora utiliza que está justificando sua opinião. Então, depois que vocês escreveram vantagens, desvantagens, vocês vão escrever as expressões que ela utiliza para justificar sua opinião. Tudo bem? Agora, a próxima e última questão. Você concorda com a autora? Justifique. Essa daqui é uma questão, né, que vocês vão colocar a opinião de vocês. Então, cada um vai escrever sua opinião, se você concorda com a autora ou não. E para você justificar sua opinião, uma resposta pessoal. Bom, crianças, olhando aqui para essa carta, vocês conseguem perceber que ela foi escrita a partir de uma reportagem que foi publicada em um jornal? Então, a Ruth, ela leu uma reportagem no jornal e o que ela fez? Ela foi lá e escreveu sua opinião sobre a reportagem. Escreveu os pontos positivos, negativos, se ela gosta ou não. Ela colocou lá a sua opinião, né? Ela se posiciona diante daquilo que ela leu no jornal. Então, essa carta de leitor, ela é uma carta de leitor porque ela foi escrita a partir de uma publicação de um jornal, tá? Então, a Ruth foi lá e escreveu sua opinião sobre aquilo que ela leu no jornal, tudo bem?